Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Motorista de aplicativo é sequestrado em Açailândia. Ataque de abelhas deixa 4 pessoas feridas em São Luís. E ainda, exposição homenageia bicentenário da maranhense Maria Firmina dos Reis, primeira romancista negra do Brasil. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Difusora. A gente fala sobre uma ocorrência policial registrada na tarde de hoje em Açailândia. Um motorista de aplicativo foi sequestrado. Houve uma troca de tiros com a polícia no momento do resgate. Quem traz mais informações para a gente é o repórter Emerson Pinto. Boa noite, Emerson. Boa noite, Cristiano. Boa noite, você que acompanha a nossa programação, falando direto aqui de Imperatriz. Açailândia é um município aqui da região que fica a cerca de 70 quilômetros aqui da nossa cidade. Este caso aconteceu hoje por volta de 1h da tarde, quando um motorista de aplicativo foi rendido, por assaltantes. Um grupo de pelo menos 5 pessoas entrou no veículo dele, deram-lhe voz de assalto, levaram ele para um local onde seria ali um cativeiro. De lá, 4 saíram com o carro, um ficou com a vítima, com o motorista de aplicativo, e saíram no carro, foram realizar o assalto em uma joalheria. Após este assalto, foram interceptados por uma guarnição da Polícia Militar, houve troca de tiros, um dos indivíduos morreu no local do primeiro confronto com a polícia, os outros 3 tentaram fugir, mas foram seguros pelos policiais. No momento da abordagem, um dos indivíduos acabou passando mal, infartou, segundo as informações foram repassadas pelo SAMU, que foi acionado para dar suporte ali a um desses envolvidos. Ele infartou, também morreu ali no local. Dos 2 que foram presos, um deles informou onde estaria o motorista de aplicativo no cativeiro. E ao chegar no local para fazer o resgate da vítima, policiais da Força Tática e também do Serviço de Inteligência foram recebidos a tiros, revidaram e no confronto um outro indivíduo acabou morrendo. Portanto, 3 envolvidos nesta ação morreram na cidade de Açailândia. Tem vídeo que mostra o momento aí do resgate do motorista de aplicativo, no momento em que ele estava ali dentro de um local, de uma casa abandonada, e lá ele foi encontrado pelos policiais militares nesta ação na tarde de hoje, repito, no município que fica a cerca de 70 quilômetros aqui da cidade de Imperatriz, em Açailândia. Volto com você, Cristiane. História, hein, Emerson? Muito obrigada, boa noite para você. Mais detalhes no Bandeira 2. Olha só, o Corpo de Bombeiros atendeu hoje uma ocorrência de ataque de abelhas na zona rural de São Luís. O repórter Eduardo Ericeira traz informações. O Corpo de Bombeiros confirmou que algumas pessoas foram picadas na manhã desta terça-feira no bairro Vila Itamar, na zona rural de São Luís. Foram picadas por abelhas. Elas foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros e também por ambulâncias do SAMU que foram até o local. A Secretaria Municipal de Saúde informou que o SAMU atendeu na manhã de hoje 4 vítimas de ataque de abelhas, sendo 2 adultos e 2 crianças. Eles foram removidos para a UPA da zona rural e também ao Hospital da Criança, respectivamente. Sem gravidade, eles receberam atendimento e foram liberados. Um homem cujo nome não foi divulgado pela polícia, ele morreu após ser atacado por um enxame de abelhas quando estava num matagal, uma área de matagal na fazenda, e que trabalhava, isso no ano passado. A fazenda ficava localizada a cerca de 110 quilômetros da sede do município de Balsas, na região do povoado Batavo. A vítima sofreu centenas de ferroadas e morreu ainda no local. O seu corpo foi conduzido até o hospital, lá no município de Balsas, para exames e laudos para identificar a causa da morte, que depois ficou confirmado que foi aí por conta das ferroadas das abelhas. Com informações de Eduardo Ericeira, a gente volta ao estúdio. A orientação do Corpo de Bombeiros em situações como essa, gente, é se afastar e ligar para o 193. A Polícia Civil realizou hoje, na cidade de Timon, uma operação que resultou na prisão de 6 pessoas envolvidas em uma organização criminosa. O repórter Arthur Oliveira tem mais informações para a gente. Confira.
A operação ocorreu no município de Timon e as investigações iniciaram após 2 assassinatos. As vítimas foram identificadas como James Douglas de Vasconcelos Vieira, ele foi morto no dia 23 de agosto, e Dione Pereira da Silva, executado a tiros no dia 14 de fevereiro. Segundo as investigações, esses assassinatos tinham relação com uma organização criminosa. Foram cumpridos 9 mandados de busca e apreensão e 3 mandados de prisão. Outras 3 pessoas foram presas em flagrante. Nós conversamos com o delegado-geral operacional Lúcio Reis sobre essa ação da Polícia Civil. Vamos acompanhar. A operação é deflagrada pela DHPP Timon, visando o combate ao crime organizado na região de Timon, que ela nasce de 2 investigações de homicídio ocorridas, uma em agosto, no Vila Beck, outra na cidade nova, Timon, crimes praticados por facção criminosa, normalmente em retaliação à ação de facção rival. E hoje obteve isso em cumprir 3 mandados de prisão, 2 temporárias e uma preventiva, também 3 autos de prisão em flagrante por tráfico de droga e posse de arma de fogo. Essas operações da DHPP Timon são costumeiras na região, praticamente todo mês a gente tem operações nesse sentido. No sentido não só de elucidar os homicídios naquela região, é um índice muito alto de elucidação, mas também de combater o crime organizado na sua raiz, na sua composição, visando desarticular a sua estrutura nos bairros onde eles dominam naquela cidade. Mais de 40 policiais atuaram nessa operação e as 3 pessoas que foram presas em flagrante podem responder pelo crime de tráfico de drogas. E olha só, agora eu tenho um recado para você. Você está sem plano de saúde ou não aguenta mais planos caríssimos? Não quer depender do SUS? Tem um recadinho muito importante para você, presta atenção. Você vai adorar conhecer a Dr. Home BR. Um precinho que cabe no seu bolso, um sistema inovador que resolve seus problemas, somando medicina com tecnologia. Uma equipe preparada com médicos e ambulâncias para qualquer urgência e emergência. Telemedicina, fale com o médico sempre que você precisar. Um exclusivo clube de desconto de até 80% nos melhores hospitais, medicamentos e muito mais. Quer saber mais? Chama lá no WhatsApp. É o 9884849090. Ou siga nosso Instagram, @DrHomeBR, _app, ou aponte a câmera do seu celular agora para o nosso QR Code que está aparecendo aqui na tela. Mas não esquece de trazer sua família junto não, viu? Principalmente nossos idosos. Conta lá para ele essa novidade. Dr. Home BR, saúde que cabe no seu bolso. O Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo. A gente volta já já, não sai daí. A gente fala agora ao vivo com o repórter Bial Mendes, que traz informações sobre um veículo que pegou fogo no estacionamento da Casa Ninar, o que gerou uma enorme fumaça na região. Boa noite, Bial. Boa noite, Cristiane, boa noite a todos. Aqui ao meu lado o Coronel Célio Roberto, que é do Corpo de Bombeiros. Graças a Deus conseguiram controlar as chamas e a informação que nós temos é que ninguém ficou ferido. Foram 2 veículos, Coronel, boa noite. 2 veículos, o incêndio ele teve início em uma ambulância que passou por um micro-ônibus por estar muito próximo. Incêndio de veículo é de propagação instantânea e com isso houve essa propagação rápida para o micro-ônibus. Mas a gente quer ressaltar que o tempo-resposta foi fundamental para a gente evitar que um terceiro veículo incendiasse, um outro micro-ônibus ficou intacto. Então, infelizmente, nós tivemos aí esses danos materiais com esses 2 veículos, mas o importante é que ninguém ficou ferido, Nós tínhamos aqui os motoristas que estavam próximo aos veículos, mas ninguém se machucou, então a gente tem aqui um saldo positivo dessa ocorrência. Apesar da complexidade, apesar das chamas muito altas, isso tudo favorecido também tanto pelo material combustível, mas também pelo vento, muito vento aqui. Nós estamos aqui à beira da praia de São Marcos, e isso também potencializa o efeito das chamas. Não tinha nenhuma criança na casa? Não, a casa só com os funcionários, tudo em ordem, porque não houve qualquer risco para a estrutura do predial. Tem alguma suspeita, Coronel? A gente tem aqui uma suspeita que precisa ser apurado, como uma provável causa
é uma pane elétrica, mas isso daí precisa ser avaliado depois, né? E normalmente a maioria dos casos de incêndio de veículo tem essa causa. Agora lá dentro só tem a equipe do Corpo de Bombeiros? Agora lá dentro tem a equipe do Corpo de Bombeiros e também funcionários, tem um pessoal da Secretaria de Saúde que se encontra aqui no local. Obrigado, Coronel. Agradeço, nós estamos à disposição. Coronel Célio Roberto, portanto, comandante do Corpo de Bombeiros. Então, as chamas foram controladas. Agora é investigar, saber quais foram as causas desse incêndio nesses dois veículos, né? Uma ambulância e também um carro de maior porte que acabou pegando fogo na tarde, início da noite de hoje, aqui nessa região da Ponta da Areia, em São Luís. Volto com você no estúdio, Cristiane. Obrigada, Bial, pelas informações. Bial que continua lá apurando todas as informações para trazer para a gente amanhã no Bandeira 2. E a gente fala agora de eleições 2022. Acompanhe agora a agenda dos candidatos ao governo do estado para amanhã. Carlos Brandão cumpre agenda no interior do estado. Pela manhã ele faz carreata nas cidades de Estreito e Porto Franco. Pela tarde faz carreata em Campestre e São João do Paraíso. Durante a noite o candidato pelo PSB participa de plenária da saúde em Imperatriz. Pela manhã, Edivaldo Holanda Júnior grava propaganda eleitoral durante a tarde. O candidato pelo PSD faz carreata em bairros da zona rural de São Luís. Durante a noite ele se reúne com lideranças políticas na capital. Em Chapadinha, em Newton Rodrigues, faz panfletagem no mercado municipal e em seguida se reúne com lideranças sociais, sindicais e de juventude. À tarde, a reunião acontece em Brejo, onde o candidato pelo PSOL faz reunião com líderes religiosos e se encontra com lideranças sociais da cidade. Durante a noite, ele retorna a Chapadinha para participar de uma reunião com a direção do partido pelo qual disputa o governo. Pela manhã, Franklin Costa visita o Sindicato dos Comerciários em Imperatriz. À tarde, ele grava entrevista para Portal de Notícias. Durante a noite, o candidato pelo PCB retorna a São Luís, onde participará de debates nos próximos dias. Professor Joás Moraes cumpre agenda em São Luís. Pela manhã, ele participa de reunião com lideranças do Democracia Cristã e pela tarde participa de sabatina em emissora de rádio no programa Ponto e Vírgula. O candidato pelo PSC, Laésio Bonfim, também cumpre agenda em São Luís. Pela manhã, ele concede entrevista em emissora e à tarde faz carreata na Rua Grande, no centro da capital. Pela manhã, Simplício Araújo participa de sabatina em emissora de rádio. À tarde, o candidato pelo Solidariedade faz visita ao comércio de Passo do Lumiar. O Everton Rocha, pela manhã, participa de caminhada no bairro Anil, em São Luís. À tarde, o candidato pelo PDT grava propaganda eleitoral e, em seguida, participa de caminhada na Vila Flamengo, em São José de Ribamar. A gente vai para o intervalo e volta já. Considerada a primeira romancista negra do Brasil, a maranhense Maria Firmina dos Reis será homenageada na Festa Literária Internacional de Paraty, no Rio de Janeiro. Aqui em São Luís, uma exposição em homenagem ao seu bicentenário está aberta ao público. A exposição, que recebe o nome Maria Firmina dos Reis, 200 anos, inspirando humanidades, é um convite inspirador para fazer uma viagem à vida de uma mulher visionária para a época. Ela nasceu na ilha de São Luís em 1822, na época no bairro São Pantaleão. Ela era filha de uma escrava alforriada e um militar. Escritora, compositora, folclorista, a maranhense ilustre chegou a publicar na imprensa local poesias, ficção, crônicas, enigmas e charadas, numa época em que a educação feminina era restrita aos cuidados da casa e com a família. Maria Firmina foi aprovada em um concurso público em 1847 para a cadeira de Primeiras Letras, na Vila de Guimarães. Uma mulher que serve de inspiração para tantas outras, como é o caso da estudante do curso de Letras, Naira Pereira. E a Maria Firmina, ela foi visionária para o século que ela viveu, por ter sido professora, musicista, romancista, por ter escrito o primeiro romance de cunho abolicionista, publicado em 1859, por nome Úrsula, onde a Maria Firmina deu voz aos negros, deu voz às mulheres. Na exposição, as pessoas têm acesso à história de vida de Maria Firmina, seja por fotos, vídeos, objetos. Não foi fácil montar, já que a escritora maranhense não conta com uma foto em vida, por exemplo. A exposição traz um acervo como o auto de batismo de Maria Firmina, o ato de nomeação como professora em Guimarães, a segunda e terceira publicações de Úrsula. A primeira, escrita por Maria Firmina dos Reis, não existe mais. Foi a grande obra da escritora maranhense. O Jornal da Difusora fica por aqui com imagens de Açailândia. Muito obrigada pela sua audiência e até amanhã.